Respire fundo e permita que essa mensagem chegue ao seu coração. Está começando mais uma jornada de conexão com sua essência. Seja bem-vindo. Talvez você já tenha ouvido isso antes. Acredite em você. Mas agora, essas palavras não fazem mais sentido. Elas soam distantes, vazias, impossíveis, porque há momentos em que a gente simplesmente não consegue mais. Não consegue acreditar, nem se apoiar, nem confiar em nada que vem de dentro. Momentos em que a própria presença parece fraca, a própria vontade falha, o próprio nome pesado demais. Se você está assim agora, esta oração é para você, e não para te convencer de nada, mas para sentar ao seu lado, silenciosamente, e dizer: você ainda está aqui, e isso já é um começo. Você já tentou tantas vezes, já começou, já caiu, já prometeu que dessa vez seria diferente, e agora está cansado de si, dos seus ciclos, da sua falta de constância, dos seus próprios pensamentos. Você não é fraco por estar assim. Você está ferido de si mesmo. E essa dor, às vezes, é a mais difícil de carregar, porque é silenciosa e ninguém vê. Você se cobra, você se culpa, você se compara e, aos poucos, vai se encolhendo por dentro. Desacredita, se afasta, se isola, não por orgulho, mas por vergonha. Vergonha de ter falhado de novo. Vergonha de não conseguir fazer o que parece tão simples para os outros. Mas agora, você não precisa se justificar, nem provar nada. Você só precisa respirar e permitir que, pela primeira vez em muito tempo, alguém diga: está tudo bem. Não acreditar agora. O que importa é que você ainda está ouvindo. A perda de fé em si não acontece de uma vez. Ela vai acontecendo aos poucos, nos dias em que você se abandona, nos momentos em que faz por todos, menos por si, nos silêncios em que não tem com quem dividir a confusão. E chega uma hora em que você para de confiar até na sua própria luz. Duvida do que sente, do que faz, do que escolhe. Mas a sua luz não depende de você enxergar. Ela continua lá, mesmo se apagada aos seus olhos. Ela só está encoberta, como o sol atrás das nuvens. Você ainda é você, mesmo cansado, mesmo falhando, mesmo sem fé. Você é mais do que os erros que cometeu, mais do que as promessas que quebrou, mais do que as metas que abandonou. A sua essência não se resume aos seus tropeços. Pense por um instante. Se alguém que você ama estivesse sentindo o que você sente agora, o que você diria? Você cobraria mais força? Ou diria: vem cá, descansa, tá tudo bem. Talvez esteja na hora de oferecer a si o mesmo colo que daria a outro, não como desculpa, mas como cura. Respire mais uma vez. Perceba que o corpo está aqui, mesmo quando a mente grita, mesmo quando a alma hesita. O corpo está aqui. Ele não desistiu de você, nem a vida, nem a luz que te gerou. Tudo ainda pulsa, mesmo em silêncio, mesmo em dúvida. A fé não precisa voltar inteira, ela pode voltar em pedaços. Um passo, uma frase, um instante de leveza. Aos poucos, você vai lembrar que errar
não te define, que cair não é fracasso, que recomeçar também é sabedoria. Hoje, você não precisa acreditar em si totalmente. Você só precisa não se abandonar, mesmo se for só por mais um dia. E amanhã, talvez a fé recomece a brotar, como quem volta de um sono profundo, como quem já sofreu demais, mas ainda quer tentar. Talvez você tenha se decepcionado consigo mais de uma vez, e talvez essa repetição tenha ferido algo muito profundo, a sua confiança no próprio coração. Você sente que perdeu tempo, que desperdiçou chances, que falhou nas mesmas coisas, de novo e de novo. E agora, você olha no espelho e não vê mais alguém digno de esperança. Só vê cansaço, cobrança, desânimo. Mas, e se eu te dissesse que ainda dá tempo? Não para voltar no passado, mas para se voltar a si, de uma forma que você nunca conseguiu antes. Sem culpa, sem exigência, sem a armadura de quem precisa se provar. A fé em si não é uma certeza, é um cuidado. É algo que a gente cultiva, como quem cuida de uma semente que ainda não brotou. Você não precisa ver o resultado agora. Você só precisa não pisar em cima da terra, não desistir daquilo que ainda pode florescer. Mesmo dentro de você, você se sente fraco? Ok, mas lembre-se, até os mais fortes já duvidaram de si. Até os mais sábios já sentiram vergonha. Até os mais amados já se perderam. Isso não é exclusividade sua. É parte da jornada humana. E por isso, merece respeito. Respeito ao seu tempo. Respeito ao seu cansaço. Respeito à sua dor. Talvez você esteja carregando culpa demais. Culpa por não ter sido constante. Culpa por ter prometido e não cumprido. Culpa por ter se sabotado. Mas a culpa não é cura. A culpa paralisa. A culpa grita tanto que a voz da sua alma se perde no fundo. Talvez agora seja o momento de deixar a culpa descansar, de olhar para si com o mesmo olhar que você teria com alguém ferido, sem julgamento, com compaixão. Você é mais do que o que não deu certo. Você é mais do que o que ainda não conseguiu. Você é mais do que os erros que cometeu no automático. Você continua sendo uma alma em busca, em travessia, em transformação. Isso já é bonito o suficiente. Você não precisa de um plano perfeito para recomeçar. Precisa apenas de um instante de presença. Esse instante pode ser agora, neste exato segundo, enquanto você ouve essa oração, enquanto respira, enquanto ainda está aqui. Volte o olhar para dentro, não para cobrar, mas para lembrar. O que ainda pulsa em você? Talvez seja fraco, talvez seja tímido, mas ainda está aí. Isso que pulsa é fé. Machucada, talvez, mas viva. Imagine por um momento que você está numa clareira, no meio de uma floresta densa. Você caminhou por longos dias, errando o caminho, se afastando da rota, carregando peso demais. Mas agora, chegou a um lugar aberto, com ar, com silêncio, com espaço. E nesse espaço, não há culpa, só permissão. Permissão para recomeçar, com leveza, com menos expectativa, com mais verdade. Você não precisa ser a versão que os outros esperam, nem a que você mesmo idealizou. Você só precisa ser o que é possível agora, autêntico, ferido, mas presente, e isso é mais do que suficiente para seguir.
Você ainda pode confiar em si, não por perfeição, mas por persistência, por escolha. A escolha de não se abandonar de novo, porque lá no fundo, você sabe, a sua luz não se apagou. Ela só precisa de um pouco de silêncio para voltar a brilhar. Agora que o silêncio se acomodou um pouco, você pode respirar com mais leveza, mesmo que nada tenha se resolvido, mesmo que o mundo continue igual. Há algo diferente dentro de você, algo que se moveu, mesmo que imperceptivelmente. Talvez tenha sido a lembrança de que você ainda tem valor, mesmo em pedaços, mesmo em dúvida. Você pode parar de lutar contra si. Não precisa mais vencer a si mesmo para provar força. Você pode caminhar ao lado da sua história, mesmo com tudo o que ainda te incomoda. O seu valor não está no que deu certo, está no que insiste em continuar tentando. Talvez amanhã você ainda se sinta frágil, mas agora você sabe. A fé não precisa voltar como um grito. Ela pode voltar como um sussurro, um pensamento tímido. Talvez eu ainda possa. Uma presença suave. Talvez eu não tenha acabado. Só isso já muda tudo. Você não precisa ter certeza. Você só precisa estar disponível para tentar, para se ouvir, para se permitir. O caminho não exige perfeição. Ele só exige continuidade, mesmo lenta, mesmo quebrada. Imagine agora que você está diante de um espelho, mas não um espelho comum. É um espelho da alma. Ele não mostra suas falhas, nem suas perdas, nem sua bagunça. Ele mostra apenas sua disposição de estar aqui, seu desejo, ainda que escondido, de seguir. E isso é fé. Fé não em um final certo, mas em um começo possível. Hoje, agora, dentro de você, você já se julgou demais, já se cobrou demais, já se exigiu mais do que era justo. Agora, talvez seja a hora de se acolher, de se enxergar com mais bondade, de se tratar com a mesma paciência que você oferece aos outros, porque você também merece isso. Você também merece compaixão. Você também merece o seu próprio perdão. Você está em processo, em travessia, em cura. E só quem atravessa o escuro sabe o valor da luz, que volta devagar. Você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para lembrar de si com verdade. Se em algum momento você sentir que vai cair de novo, lembre-se, você já se levantou antes e agora não precisa levantar sozinho. Volte aqui. Escute essa oração outra vez. Deixe que ela seja a sua companhia, enquanto a fé em si se reconstrói. Uma oração não muda tudo, mas pode ser o início de algo que você pensava ter perdido. A esperança silenciosa de que a sua história ainda está viva. Você é mais do que os dias difíceis, mais do que os erros, mais do que o mundo conseguiu ver até agora. Você é uma alma em movimento. E cada passo que der, mesmo pequeno, é um recomeço que merece ser celebrado, com calma, com dignidade, com fé.